E mais uma temporada emocionante começa no BBB. E com isso, começa também aquele momento em que ninguém também tá muito interessado no BBB e tá doido para ler o livro que nunca leu o ano todo. Mas na verdade, o BBB 24 também começar tão cedo assim, logo na segunda semana do ano, é só pro Boninho tentar ofuscar a Fazenda e tentar emplacar os personagens do BBB no imaginário da internet e do público logo. E ele conseguiu, viu? O merendeiro, a tia da merenda, como ele mesmo se definiu, já ganhou o ranço do público pelo que ele fez na prova do líder de mandar o Vinícius pro desafio. Bora brincar, Vini? Bora brincar? Você, Vini. Você e a Bia. E ele também acabou precisando tirar a prótese ao vivo ali, uma enorme de uma desvantagem no jogo. Pareceu que o Maicon agiu de caso pensado. Tem tempo, Vini? Tem tempo. Tudo bem, agora meu áudio tá só pra vocês, de casa, pra não atrapalhar. A Giovana já tá odiando ele e já não gostou desse jogo dele de querer ficar na cozinha o tempo todo. O Maicon. Acho que a estratégia dele de jogo é essa. E eu disse que muita gente no BBB ia tentar copiar o que deu certo na Fazenda e a tia da merenda não é diferente. Ele tá fazendo aquele jogo de se tornar necessário para ninguém pensar nele como uma alternativa de voto. Só que tem um furo aí nesse jogo dele. É que no BBB tem a xepa, e a xepa é extremamente limitada. Aí, mesmo que ele seja bom de cozinha, não tem como ele se sobressair com os poucos itens que a xepa vai ter esse ano. Mas isso, eles e a gente vamos descobrir no decorrer da temporada, obviamente. E como o Boninho tá com uma pressa de fazer cumprir o calendário de 100 dias de programa e ao mesmo tempo fazer do BBB uma grande conquista para selecionar o elenco final, os 22 que vão até o dia 100, a coisa vai ser bem apertada e corrida, viu? Eu tenho pena é de quem vai ser o primeiro eliminado. Não vai nem dar tempo de curtir a primeira festa. E o primeiro líder também não vai nem ter tempo de curtir a liderança. O BBB já começou no modo turbo e vai eliminar 4 pessoas de uma forma bem rápida. E aí sim, o elenco do BBB 24 fecha de vez com 22 pessoas e vai desacelerar. Se a ideia que o Boninho teve era de chamar a atenção, o Boninho também vai precisar trabalhar um pouquinho mais. A audiência da estreia do BBB foi de 21,7 pontos, um ponto a menos comparado com a audiência do BBB 23. Ok, gente, essa audiência é muito relevante, mas ainda assim representa uma queda nos números do público, uma vez que o programa recebeu com mais de 30 pontos na novela das 21 horas. Essa estratégia que a Globo montou de impulsionar o BBB 24 entre o fim de Terra e Paixão e o começo de Renascer é também a maior fragilidade dela. Ao menos que o público de Renascer compre o reality show e seja capaz de sustentá-lo, aí a coisa pode dar uma virada de jogo. E sim, mesmo dando 21 pontos no Ibope, o público do BBB ainda é muito maior do que o da Fazenda. Só que por causa dessa repercussão que a Fazenda teve, o Boninho resolveu também copiar o que a Fazenda tem de melhor. Agora não adianta copiar o que a Fazenda tem de melhor se o elenco não quiser ajudar, né? A Yasmin Brunet e a Vanessa Lopes, por exemplo, já estão tão amiguinhas e já disseram que não vão levar a treta de fora pra dentro do programa. Eu queria deixar, tipo, independente de quem estivesse lá dentro, eu queria deixar tudo que aconteceu fora dessa casa, fora dessa casa, cara. Eu também. Nessa hora, eu acho que o Boninho deve ter batido a mão na mesa, assim, com força na direção delas e gritado pra elas não fazerem isso, porque afinal, o público esperava outra coisa delas. Vamos ver até quando vai durar essa trégua das duas, porque ainda tem esse paredão que vai acontecer hoje à noite, sem nem dar tempo das pessoas se conhecerem, né? Na prova de resistência, a primeira dessa temporada, Rodriguinho nem quis se indispor. Ele simplesmente se eliminou por causa da desatenção dele e foi logo para casa para dormir ou aproveitar a noite, que foi o que ele fez. Ele foi logo eliminado na primeira rodada, enquanto o programa ainda estava no ar na TV. Ô, Rodriguinho, você tá eliminado da prova, pode voltar para casa.
Agora, Yasmin já pegou um ranço de Marcos Vinícius, o comissário de bordo. Ele mandou ela pro desafio e ela teve que entrar no túnel de meleca. Ela odiou isso tudo. Valer, dá pra entender direitinho, né? Acho que entenderam. Bom, lembrando. E de qualquer forma, parece que ela resistiu muito bem na prova. Até umas altas horas da madrugada, ela estava firme e forte lá, mesmo se tremendo de frio. Outra que se manteve muito firme nessa prova foi a Denisiane, mesmo ela se tremendo de frio. O MC Bin Laden me surpreendeu. Ele aguentou firme por muito tempo, mesmo reclamando das dores depois. O Tadeu também combinou com a gente que se a prova não terminasse até a hora do programa começar, eles iam para uma disputa final no desafio da piscina de bolinhas e no túnel de geleca. Quem cumprisse esse desafio primeiro era o novo líder. Enquanto isso, os 8 novos moradores da casa conheciam o novo ambiente dele. O Puxadinho é o menor quarto da casa e muitos deles queriam ficar lá naquele quarto da magia. Mas, obviamente, não tem espaço para todo mundo. Olha que lindo, Davi. Cara, velho. Princesa, mano. Mano, é tudo... Ao mesmo tempo, esse parece ser o quarto mais bonito da casa e que eles vão gostar mais de ficar. Na madrugada, as primeiras rivalidades já começavam a surgir, em especial entre o Michael e a Giovanna Pitel. Aliás, ela reclamou que o Michael peidava demais na prova. E eu não sei vocês, mas eu achei ela muito antipática. Sei lá, parece que ela tá se forçando para ninguém gostar dela ali dentro da casa. Ou também pode ser uma impressão minha, né, gente? Porque lá na X.com, muita gente também chamou ela de insuportável e pensou a mesma coisa. Passados aí os primeiros momentos de empolgação, eu achei a Lady Ellen meio planta, meio distante do que o vídeo de apresentação dela fazia ela parecer. Ela parecia que ia render muita coisa, mas pelo menos nesse primeiro dia a gente quase não ouviu a voz da moça. Ela simplesmente não falou muita coisa. Fernanda, a cozinheira, também simplesmente já pegou um ranço aí do Bin Laden e disse que ia fazer o possível para fazê-lo trocar de cama porque ela não queria dormir junto com ele. E pareceu que ela não gostou mesmo dele. Em um momento ali, aliás, ela não quis ficar sequer perto dele e do Juninho. E ainda meteu um vai que ele explode ali no meio de tudo. E eu aqui, quando vi essa cena, fiquei pensando assim, é pelo fato dele ser gordo, né? Porque isso pode ser interpretado dessa maneira também. Pareceu que ela não queria ficar do lado dele por ele ser gordo. E esse comentário que o Juninho fez do lado dela também reforçou bastante essa impressão que eu tive. E me parece também que a Giovanna Pitel já tá com problemas com as meninas do lado de lá, como ela definiu o grupo com Yasmin, Vanessa Lopes, Alane, Vanessa Camargo. A Fernanda parece que ela já vai aderir logo ao grupo da Pitel e as duas meio que formaram uma dupla dinâmica, porque a resposta dela para essa colocação foi de ter sido burra e não ser atenta que ela não precisava ser a primeira a apertar o botão na prova, bastava não ser a última a apertar. Mas é que é prova de resistência, né, gente? Às vezes a gente esquece esses detalhes. Aliás, a Fernanda é outra que está bem empenhada em colar em si a imagem de preconceituosa e antipática. Ela não quer nenhum tipo de proximidade com o Bin Laden e chamou a Isabelle de Mulan apenas por ela ser de origem amazonense e indígena. E olha, essa Fernanda vai acabar ela mesma criando o ranço do público por ela. Eu achei sem menor necessidade esse comentário dela sobre a Isabelle. O contexto desse comentário é que ela dizia que o Nizam tá doido pra pegar alguém ali e que ela ia arrumar a Mulan pra ele. Em outro momento, a Giovanna Pitel também achou os puxadinhas muito eufóricos pro gosto dela. Aí ela se tocou que ela também estava eufórica quando ela entrou na casa e que depois isso tudo passou. E ela já arrumou uma amizade muito forte ali com a Fernanda, que disse que não ia fazer amizade com ninguém. Aí depois ela comentou que ela precisa ganhar alguma coisa ali, porque ela já tá devendo a agiota por tudo que ela precisou fazer para entrar. E tipo, o BBB não é igual a Fazenda que paga 80 mil reais de cachê, né?
Se chegar a pagar 10 mil reais é muito. Vários ex-BBBs dizem que a Globo paga no máximo uma ajuda de custo para eles pagarem as contas de casa e só. E enquanto isso, na prova de resistência, a produção eliminou a Vanessa Camargo por um erro e depois voltou atrás porque viram que eles é quem cometeram um erro na hora da contagem ali. E como todos ali do Puxadinho não são bestas e já notaram que não vão ficar 26 pessoas na casa, Thalita contou para os demais puxadinhas que acredita que 2 pessoas serão eliminadas nessa mesma semana e mais 2 na próxima. E olha, por mais que os meios que ela tenha chegado a essa conclusão tenham sido tortos, ela tá certa. Vai ter muita eliminação. Enquanto isso, Giovanna Pitel seguia shippando o Nizam com as meninas da casa. Começou com a Denisiane, depois passou para Vanessa e agora para Giovanna, que entrou do Puxadinho. Sério, eu achei isso muito chato e muito desnecessário. A Giovanna Pitel e a Fernanda passaram horas querendo adivinhar com quem o Nizam vai ficar na primeira festa do BBB. E se vocês não acham essa atitude delas problemática, se fosse ele fazendo isso com as meninas, todo mundo acharia. Essa coisa delas de diminuir as mulheres, colegas delas, como elas têm feito nesses primeiros momentos, só vai fazer o público ter ranço delas. A Pitel passou horas falando de casais e dos peidos do Maicon. Essa aí realmente tem razão, mas ela também se empenhou em ser a mais antipática da casa nesses primeiros dias. E Fernanda igualmente está empenhada em colar em si a imagem de antipático. É sério, gente, a mulher é muito chata. Ela só conseguiu fazer amizade com a Pitel porque as duas são muito iguais no antipatismo delas. E enquanto isso, a prova rolava no provódromo e Vanessa, Yasmin e Pisani foram eliminados ainda durante a madrugada e o Bin Laden optou por desistir. Na prova de resistência, Marcos Vinícius, Alane, Denisiane, Leide, Vinícius, Vanessa, Maicon e se mantinham firmes na madrugada. A prova foi bem longa e pela manhã a gente ainda não sabia qual era o resultado. E na casa, a maioria deles se preparava para dormir depois de um primeiro dia um tanto agitado. E mal sabem eles que o BBB nem começou ainda, né? Eu falei na live sobre o voto único e como ele ia fazer diferença. Na live, eu disse que as médias iam ser individuais, não tendo como ser uma distribuição proporcional dos votos como aconteceu nas outras temporadas. Porque não tem realmente como fazer isso nesse modelo que o Boninho adotou. Por exemplo, o voto único foi o que fez o Davi entrar. Ele claramente era preferido do Sofá, mas não era tão forte nas torcidas. E fez com que os votos de Isabelle, inclusive, fossem melhor distribuídos entre a torcida e o Sofá. Dessa vez, me parece que o Boninho não está querendo impressionar com os números. Ele quis diminuir o número de votos nessa temporada, porque todas as 6 mulheres na disputa somaram os 2,5 milhões de votos. O mesmo vale para o Davi. Aquele total de votos anunciado pelo Tadeu se refere ao total de votos de todos os candidatos. Mas, sim, eles receberam apenas 900 mil votos, todo mundo. Como eu acredito que o voto de torcida não seria tão pouco assim, porque isso seria um atestado de fracasso e o Boninho não ia vender essa imagem para os anunciantes, eu acredito que esses números do total de votos anunciados pelo Tadeu seja o total de votos únicos, o que faz muito mais sentido para mim. Voltando para a prova, essa foi a ordem dos eliminados. Rodriguinho com 15 minutos de prova, inclusive enquanto o programa ainda estava ao vivo. O segundo eliminado foi o Lucas Luigi com pouco mais de 1 hora de prova porque o dedo dele escorregou e ele ficou com raiva dele mesmo. A seguir foi a Fernanda, a terceira eliminada, também pouco tempo depois, pouco mais de 1 hora. Giovanna Pitel foi a quarta eliminada, também com pouco mais de 1 hora depois. E aqui todos tiveram a mesma desculpa. O dedo escorregou. A seguir foi a vez da Vanessa Camargo, que apertou o botão por engano e MC Bin Laden desistiu por causa de dores no pé que ele se machucou durante a prova. A Yasmin Brunet foi a 8ª eliminada e ela desistiu por causa do frio excessivo do estúdio. E o Lucas Pisani, a esperança do grupo dos gnomos, foi o 9º eliminado da prova. Bia foi a 10ª eliminada da prova após chorar de muita dor. Ela desistiu por vontade própria. E junto dela, a Vanessa Lopes também desistiu. A seguir,
Lady Ellen foi a próxima eliminada após também desistir voluntariamente da prova. E teve um momento da prova em que a produção também avisou que o Vinícius poderia trocar a perna mecânica dele por outro modelo que podia molhar. Aí ele optou por trocar. Mas durante vários momentos da prova, a tia da merenda fez várias brincadeiras sem graça. O Maicon se disse hétero top, mas ele depois disse que estava muito incomodado de ver o sutiã de uma das meninas que estava perto dele. E depois ele fez uma brincadeira com a perna de Vinícius Rodrigues e simplesmente deixou ele completamente constrangido com essa cena. A tia da merenda tenta ser um vilão, mas ele é um cara muito inconveniente e não tem o carisma de um vilão. E sinceramente, eu já tô com ranço dele. E ele, todo pilhado, não foi muito adiante na prova, porque o próprio arregou e pediu pra sair. Mas não era ele o tão macho? Ele deveria ter aguentado um pouquinho mais. E eu tenho uma leve sensação aqui que esse cara não vai durar muito tempo no BBB, hein? Capaz dele cair logo nesse primeiro paredão e sair logo. Uma boa parte dos últimos momentos da prova tinham Matheus, Marcos, Maicon, Alane e Denisiane. Eles ficaram um tempão na prova até que a Alane acabou errando e apertando o botão antes da hora, sendo a 14ª a abandonar a disputa. E pouco depois, a tia da merenda, tão macho, hétero top, não aguentou e arregou também. Ele foi o 15º a ser eliminado. Com isso, só restaram 3 pessoas. A prova, até o momento em que esse vídeo está sendo postado, já durava mais de 15 horas. E apenas 3 pessoas continuavam na disputa: Marcos Vinícius, Denisiane e Matheus. Outros destaques também desse primeiro dia aí do BBB. Praticamente ninguém dormiu. Todo mundo estava muito pilhado com os acontecimentos desse primeiro dia. Os primeiros grupos também já começaram a se formar. Os gnomos do quarto gnomo, que conta, pelo menos provisoriamente, com Rodriguinho, Nizam, Fernanda, Giovanna Pitel e Pisani. Inclusive, a Fernanda disse que a liderança ia para o lado de lá, se referindo a Vanessa Camargo e a Yasmin. Apesar disso, Rodriguinho trocou de quarto e foi dormir no quarto das fadas. MC Bin Laden falou sobre a potência sexual dele após o uso de um remédio, Tadalafila, por causa da academia, e que se pudesse, por causa do remédio, ele faria sexo o dia todo. E perto do fim da prova, com mais de 15 horas, Marcos Vinícius começou a chorar. Ele quase apertou o botão para desistir, mas no final ele apertou foi o botão da rodada e continuou na prova. Matheus também foi comparado com a Amanda do BBB 23 pela Denisiane e pela Alane. Elas disseram que ele é o cara que come quieto, que ninguém lembra da existência dele, mas no final ele ganha o jogo. As Doc Shoes podem adotar o Matheus, viu? Só não vão fazer ele campeão porque o Boninho já ficou muito traumatizado que ele resolveu desestimular os mutirões de voto. Enquanto isso, as apostas na casa são que a Denisiane ia vencer a prova. E a tia da merenda foi direto pro quarto da magia chorar porque ele desistiu e que isso doía muito mais do que a própria dor física que ele sentia. E o motivo do choro era apenas porque ele não ganhou o carro que ele queria ganhar. E como já há uma certa rivalidade dentro da casa entre quem tem grana e quem não tem, Pisani comentou logo com a Pitel. Logo com quem, hein? Uma pessoa que parece ser ressentida demais com a vida, dizendo que o Rodriguinho desdenha do prêmio em dinheiro, como se ele não precisasse de dinheiro, mas ao mesmo tempo quisesse ganhar esse dinheiro. Isso tudo porque Rodriguinho não fez o menor esforço para vencer a prova do líder. E bom, de todos os camarotes que foram convidados pelo Boninho, apenas 2 realmente precisam dessa grana. O resto, de fato, não precisa e eles não estão lá por causa da grana. E até o fechamento desse vídeo, Marcos Vinícius deixou o dedo dele escorregar e foi eliminado. E eu vendo essa cena, ele não tirava o dedo de cima do botão e ao mesmo tempo ele estava distraído conversando com a Denisiane. Aí eles conversavam e o dedo continuava ali. Bastava ele errar que ele simplesmente poderia ser eliminado. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele acabou apertando o botão sem nem perceber. E aí ele foi eliminado e a Denisiane chorou com a eliminação dele.
Com isso, sobrou apenas a Denizane e o Matheus na prova. E agora, bastava que apenas um deles errasse para o outro se tornar o líder. E isso aconteceu. Denizane foi cumprir o desafio sozinha, porque ela não tinha mais outra pessoa para desafiar. E quando ela saiu do túnel de meleca, ela foi apertar aquele botãozinho ali. E na hora que ela vai apertar o botãozinho ali, o botão não sentiu a sensibilidade dela e ela foi correndo ali para apertar antes de zerar, alertada por Matheus. Nesse primeiro momento, a direção de provas validou a prova dela, então a competição continuou. Matheus errou no desafio e foi eliminado, e com isso, Denizane se tornou a primeira líder do BBB 24. Essa liderança já começa com o maior desafio da temporada: indicar alguém para o primeiro paredão sem nem conhecer direito os colegas lá de dentro. E isso sim é um jogo bem comprometedor que o Boninho tá fazendo, hein? O restante do dia na casa foram as primeiras impressões dos momentos deles ali e dos primeiros alvos para a primeira votação. Tem nem uma semana que eles estão convivendo ali, já vão ter que votar. E me parece que o grupo dos gnomos, aonde tá a Pitel e a Fernanda, já vai com sede e tá muito afim de ir para cima dos puxadinhos, a quem eles consideram como invasores. Logo mais, depois do programa na Globo, a gente volta aqui no canal, dessa vez ao vivo, pra gente comentar a formação do paredão e aí as estratégias deles, se isso vai funcionar ou não.